Ó, É disso que nós vamos falar na uma campanha. das questões que eu queria trazer aqui é o caso Janones. Que eu sei que isso é delicado até pela sua atuação lá na Comissão de Ética. O senhor recebeu críticas até de aliados, né, seus sobre a atuação ali. Você, de certa maneira, passou pano ali para a rachadinha do André Janones? De jeito nenhum. Eu acredito, independente de quem faça, que rachadinha é crime. Se for o Flávio Bolsonaro, é crime. Se for o Janones, é crime. Quem quer que seja, rachadinha para mim é crime. Agora, o que eu não posso é usar 2 pesos e 2 medidas. Pense uma coisa. Nós temos uma jurisprudência no Conselho de Ética da Câmara, do qual eu sou membro. Eu não escolhi relatar esse caso. Eu fui sorteado para relatar esse caso, como é em todos os casos. E tem uma jurisprudência que diz o seguinte: o que ocorre antes da atual legislatura, do atual mandato como parlamentar, não pode ser julgado. O que pode ser julgado é o que ocorre neste mandato, ou um fato novo relevante neste mandato, certo? E foi por isso que se absolveu, aliás, sequer foi levado, o Lira sequer mandou para o Conselho de Ética com esse argumento os 10, 15 deputados bolsonaristas que estimularam o 8 de janeiro. Estava lá, tinham vídeos, estavam lá. E porque aconteceu 20 dias antes de tomarem posse, porque a posse foi em 1º de fevereiro, eles sequer foram julgados. Você não pode adotar 2 pesos e 2 medidas. Mas O meu processo não foi simulado. para o meu processo não foi para absolver o Janones. Foi um processo de critério. Se o Conselho de Ética usa esse critério para um, Isso não te tem que usar prejudica? para todos. Deputado, Simples assim. deputado, Janones já era deputado quando ele comete a... Quando ele já era é deputado indicado. na legislatura anterior. Era 2019, ele já era Na deputado. legislatura Na anterior. legislatura A jurisprudência anterior, mas diz ele que é a atual Mas se um legislatura, lado erra, o outro Raquel. tem que errar. Raquel, me desculpe, jurisprudência é para Mas todos. essa jurisprudência não é clara, né, deputado? A Câmara, tem, se você for ver caso a caso, isso varia bastante, né? A regra geral é se a pessoa é parlamentar, se não é. Ele já era um parlamentar. Eu acho muito curioso. Assim, veja, a jurisprudência ali valeu para todos, né? Eu acho que talvez pelos nomes envolvidos, isso chamou uma atenção maior da imprensa, né? Mas eu não vi esse questionamento quando os bolsonaristas sequer foram levados para o Conselho de Ética. Sempre se questiona, Pau que que isso, bate, deputado? pau que bate em Sempre Chico, se questiona. tem que bater em Francisco. Sempre se questiona. Se um critério é utilizado para um, tem que ser utilizado É para outro. claro Mas que sabe é o que é mais curioso questionado, quando você vem deputado. com um diálogo desse, usa um termo como passapano? Sabe quem o partido de Janones apoia aqui em São Paulo? O Ricardo Nunes. O partido dele é o Avante, está na coligação do meu Por isso que adversário. surpreendeu tanto. Mas, por exemplo... O que eu ganhei com isso? Conta pra Então, mim. mas, ô candidato, mas isso essa não é que um é a dúvida. incômodo? Não, Isso não é um incômodo? não, o Porque assim, partido- isso foi discutido muito, assim, o quanto essa questão, o senhor até falou, eu fui sorteado, eu tive que ser ali o relator disso. Isso te prejudicou? Não, eu não acho Você acha que não vai te prejudicou. prejudicar? Sabe Deixa por eu quê? só pontuar, deputado, o partido do Janones apoia Ricardo Nunes aqui, mas Janones foi um grande esteio para Lula nas Foi um eleições, apoiador nas de Lula. eleições Foi um presidenciais. apoiador do Lula, ok. Assim como o partido dele estava com E Lula. até hoje é um grande Mas defensor apoia o do Ricardo governo. Nunes. Eu não fui candidato a presidente. Eu sou pré-candidato a prefeito de São Paulo. Apoiado O que eu por tô Lula. querendo dizer para vocês é o seguinte. Eu não teria nenhuma razão escusa, estranha, para salvar, para absolver Janones. Não se trata disso. O que nós temos que ser é coerente. Doa quem doer, né? Isso me fez ser questionado pela imprensa? Muito bem, estou aqui respondendo os questionamentos. Mas eu não vou perder minha coerência por isso. Se um critério é utilizado para os bolsonaristas, este mesmo critério tem que ser utilizado para quem é do outro campo ideológico. Não tem razoabilidade você usar um critério, uma jurisprudência, uma lei diferente para cada caso, independente de quem é o Mas o acusado. fato, E vai deputado- caber à justiça analisar. Se a justiça analisar que o Janones é culpado, Por isso que ele que seja já falou punido. isso, Mas Que o seja fato, punido. mas A o Polícia Federal já fato, falou. deputado, Mas aí cabe à justiça. Deputado, mas o fato é que esse critério que está sendo utilizado pelo Comitê de Ética da Câmara está deixando escapar de uma investigação séria dentro do Comitê de Ética da Câmara, tanto bolsonaristas quanto gente da esquerda. Pois é, eu sou contra. Já disse isso e disse isso no meu voto. O meu partido entrou contra os bolsonaristas. Quem entrou com pedido no Conselho de Ética do 8 de janeiro foi o PSOL, o meu partido.
Eu sou contra este critério. Mas por que o senhor não Mas apresentou um relatório na medida em coerente, que então? ele é adotado, não é? Ora, se ele é utilizado no Conselho de Ética, eu, como membro do Conselho de Ética, vou utilizar o critério O senhor podia que propor a um outro jurisprudência... critério e que a ver se seria, jurisprudência- se seria aprovado Bom, ali. aí tem O que... senhor poderia ter proposto isso. Aí tem que fazer um PLP interno da Câmara para alterar regimento, as regras do Conselho de Ética. O que não pode é valer para um caso, não valer para outro. Bom, falando sobre essa atuação na Câmara, né, eu queria até falar sobre isso também, porque abrindo as suas redes sociais, você está praticamente em campanha, né? É agenda em São Paulo, é reunião, é elaboração do plano de governo. Você acha justo continuar ainda recebendo o salário de deputado federal, trabalhando em São Paulo como pré-candidato? Não seria o caso de abrir mão e se licenciar do cargo de deputado federal? Fabiola, verifique lá no site as minhas faltas em sessões da Câmara. Eu tive uma falta em 1 ano e meio de mandato. Minha atuação como deputado federal não foi impedida e prejudicada em nada pela minha atuação como pré-candidato a prefeito de São Paulo. Faça a comparação. Verifique a produção legislativa. De reuniões, por exemplo, esse ano o senhor participou de 2 reuniões, se não me engano, que é bem menor da sua participação no ano passado, por exemplo. Não, de comissões, você está dizendo. Isso, reuniões de comissões. Não, de comissões. Não é das reuniões, participei de muito mais que 2, eu estou em 2 comissões. Mas eu estou em menos comissões do que no ano passado. Normal, natural. Né? Agora, veja a minha produção legislativa. Mas a produção caiu. Eu aprovei 3 projetos de lei no meu mandato. 3 projetos de lei. No ano passado, estive entre os 5 deputados da Câmara, de 513, que mais aprovaram. Bolsonaro ficou 27 anos, aprovou passado, 2 né, projetos. deputado? Mas a questão é esse ano. Eu em um ano aprovou 3. Não, me desculpe, essa não é uma comparação razoável. O que eu quero te dizer é o seguinte, que falar que a minha produção legislativa, que a minha atuação como parlamentar foi prejudicada por eu estar em pré-campanha e que por isso eu não deveria receber salário, é humilhação, não, é uma que não tem pergunta que eu razoabilidade. fiz. Foi uma pergunta que eu fiz, porque é a seguinte, ser pré-candidato te demanda muito tempo. Né? O senhor tem que ter uma agenda, o senhor faz muitas reuniões, atua, tá? Indo pela cidade inteira. Isso é um trabalho muito demanda forte. muito tempo. O que eu estou perguntando já que o senhor tem toda essa transparência, a sua história é tratada dessa maneira, né? O senhor tem toda essa transparência, fala o que pensa. Se não é o caso, por exemplo, de abrir mão, se licenciar da Câmara e falar assim, olha, vou atuar. Se chegar um momento, é isso que eu estou lhe perguntando. Se chegar um momento em que eu não consiga estar presente nas sessões da Câmara em Brasília, eu vou me licenciar. Esse momento não chegou. Eu tive uma falta em 1 ano e meio. Voltei de Brasília ontem. Nós estamos aqui numa sexta-feira, fui para Brasília na terça,